Olá, quarto ano! Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Vocês conseguiram fazer as atividades? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham conseguido fazer atividade, tenham tido bons retornos nos estudos de vocês, certo? Na semana passada, nós estudamos o texto informativo, também estudamos sobre acentuação e também estudamos sobre pontuação. O que será que nos resta estudar na aula de hoje? Nós vamos estudar um tipo de gênero textual. Eu vou ler agora um trechinho para vocês desse gênero que nós vamos estudar hoje. Será que você conhece esse gênero? Confira 5 peças inspiradas em clássicos infantis para se divertir com as crianças. De São Paulo, 14 de novembro de 2017, 8 horas. Não é somente do público adulto que vive em os teatros de São Paulo. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. Mas muitos grupos preferem apostar em clássicos atemporais, como Os Três Porquinhos, dando nova roupagem a histórias já conhecidas. Confira 5 peças em cartaz que são inspiradas em sucesso da literatura infantil. Você deve estar pensando, professora, mas o que isso tem a ver? Por que você leu esse texto para nós? Esse é um texto de exemplo do gênero textual que nós vamos estudar. Você conhece sem olhar a carinha dele, só ouvindo você consegue identificar qual é o tipo de texto, qual é o gênero textual que nós vamos falar hoje? O gênero textual que nós vamos estudar hoje é matéria de jornal. Além de matéria de jornal, nós vamos estudar também palavras que substituem, que retomam outros termos, outras palavras. Então, para nós começarmos, vou deixar um texto aqui que vocês vão ler. Se quiser pausar, pausa. Vai precisar pausar provavelmente pelo tempo de leitura. Leiam com atenção e já compare quais são os elementos que vocês acham característico de um texto como esse, que é uma matéria de jornal. Gostou do texto? Já tinha lido outras matérias de jornal? Você costuma ler o jornal? Alguém na sua casa lê o jornal, ou impresso, ou online? Não sei se você lê, mas agora nós vamos ver algumas características desse gênero que é a matéria de jornal. Nós vamos começar pelo título. Dizia assim o título: confira 5 peças inspiradas em clássicos infantis para se divertir com as crianças. Dá para ter alguma informação com apenas o título de uma matéria de jornal? O que vocês acham? É possível? Veja, 5 peças inspiradas para se divertir com as crianças. Será que ele está falando, o autor dessa matéria, o jornalista que escreveu, ele está falando com as crianças ou com os adultos? Se ele estivesse falando com as crianças, ele diria assim: confira 5 peças para você, criança, se divertir, certo? Mas o que? Ele não está falando com as crianças, ele está falando com os adultos que têm contato com crianças. Então, o título traz mais informações, ele já traz algumas informações sobre o texto. Por que o título traz essas informações? Porque o leitor vai decidir se ele quer ou não ler um texto. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tenho filhos e não tenho contato com nenhuma criança e não tenho interesse por clássicos infantis, provavelmente eu não vou querer ler esta matéria. Mas se fosse uma matéria para alguém que tem filhos, tem sobrinhos ou pessoas que se interessam por teatro, com certeza a pessoa faria a leitura. Então o título tem que trazer algumas informações para que o leitor decida se ele quer ou não ler. Então sim, dá para ter alguma informação. Nós sabemos que vai falar sobre clássicos infantis, peças. Então, se é uma pessoa que não gosta de teatro, ela não vai ler. Traz informações importantes para a decisão de ler ou não. Vamos ver o que mais que pode trazer uma matéria de jornal. Em uma matéria de jornal, nós temos muita informação. E atenção, informação é uma palavra importante quando a gente fala de matéria de jornal. A principal função de um jornal qual é? Informar. Logo, a informação é o objeto principal de um texto como a matéria de jornal. Ah, mas não tem tanta informação assim, professora? Será?
Será que não está cheio de informações que talvez você não tenha dado o devido valor ou a devida atenção? Vamos ver aqui. Nós temos o título, que está lá: Confira 5 peças inspiradas em clássicos infantis para se divertir com as crianças. De São Paulo, 14 de novembro de 2017, 8 horas. E aí nós temos, peguei só um trecho que fala dos 3 porquinhos. O título, três porquinhos, os 3 porquinhos. A sinopse. Sinopse, professora? Sim, sinopse é aquele pequeno resumo que traz informações sobre uma peça, sobre um filme, para que você decida se você quer ou não. Então, além do título, que já traz algumas informações, como nós vimos, nós temos a sinopse, que ela traz mais informações. Não é um spoiler. Veja, ela não vai contar como termina a peça de teatro, como termina o filme, não. Ela traz informações também para que a pessoa decida se ela quer ou não assistir, para saber um pouquinho já do que é, qual é o tema principal e assim por diante. Além da sinopse, nós temos várias outras informações. Veja lá. Teatro Municipal Cacilda Becker. Que informação é essa? Nome do teatro onde a peça irá acontecer. Por quê? Porque às vezes eu já conheço, eu gosto desse teatro, eu não gosto desse teatro. Ah, mas eu não conheço tão bem, não sei onde fica. Nós temos uma outra informação, Rua Tito, do número 295, Vila Romana, região oeste. Com essa informação, eu não só sei onde é, porque às vezes eu não conheço, mas eu coloco no GPS para conseguir chegar lá. Eu posso verificar quanto tempo antes eu tenho que sair de casa para chegar no horário. Se vale a pena eu ir, porque às vezes é do outro lado da cidade, eu não consigo chegar neste horário. Essa é uma informação que é importante e que eu não vou precisar pesquisar em outro lugar. A matéria já trouxe para mim. Então ali nós temos o endereço do teatro. 198 lugares, que é a quantidade de lugares. Ah, mas isso não faz diferença. Digamos que você conhece, todos os amigos da sua sala querem ir e toda a escola está dizendo que vai. Quando começar a venda de ingressos, vão lá comprar. A sua escola tem 500 alunos. Se todo mundo for comprar e só tem 198 lugares, quer dizer que vai faltar lugar. Então, quem comprar primeiro vai conseguir. Quem deixar para depois talvez não tenha lugar. É uma informação importante. Aí nós temos mais uma informação. Sábado e domingo, 16 horas até 26 de novembro. Data e horário. Temos lá mais uma informação. Ingresso, R$16. Valor do ingresso. Então veja, todas essas informações estão em 2 linhas. E isso tinha só de uma peça. Nós tínhamos 5 peças e todas tinham essas informações. Veja, a matéria de jornal então tem por função identificar, mostrar as informações mais pertinentes daquele conteúdo. O que é pertinente? Mais importante. Veja, então o título tem que trazer informações para decidir se nós queremos ou não ver. As informações, elas têm que ser o mais completas possíveis, mas elas têm que ser claras e objetivas. Veja que em 2 linhas dissemos o nome do teatro, o endereço, quando acontece a peça, quantidade de lugares, o valor do ingresso, a data e o horário. Todas essas informações, elas são importantes, têm que ser claras. E aí temos uma questão. Lembra quando eu falei que o texto era direcionado para os adultos? Os adultos, embora seja sobre clássicos infantis, os adultos precisam dessa informação para tudo isso que a gente já conversou. Mas agora vamos pensar em uma outra questão. Nós estamos lendo agora em 2020, certo? Ok. Como que nós vamos saber se quando essa notícia foi disponibilizada no jornal, se ainda aconteceria, se já aconteceu? Nós temos algumas informações. Então, por exemplo, confira 5 peças. Então, por esse confira, quer dizer que ainda é possível comprar. Não vamos falar, se fosse falar sobre algo que aconteceu, estaria no passado. Mas tem uma outra informação que é muito importante. Veja lá. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Nós vimos que as peças estarão disponíveis, poderão ser assistidas até dia 26 de novembro. Então, o que isso significa? Que no dia 14 de novembro, quando a notícia foi colocada no jornal, ainda era possível comprar e ainda era possível assistir as peças. Viram quantas informações nós temos em uma única notícia? O jornal, a matéria de jornal,
ela tem essa função, que é informar numa linguagem que seja adequada para quem está lendo, no caso é o público adulto, e ela tem que trazer isso tudo de uma forma muito clara e objetiva para que a pessoa consiga fazer a leitura de forma rápida e eficaz. Tudo certo até aqui? Agora nós vamos fazer um exercício rápido, para nós entendermos um pouco mais sobre o texto e os outros temas que nós temos nessa aula. Exercício 4. Leia e observe as palavras e expressões destacadas e o trecho sublinhado. Não é somente do público adulto que vive os teatros de São Paulo. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. Mas muitos grupos preferem apostar em clássicos atemporais, como Os Três Porquinhos, dando nova roupagem a histórias já conhecidas. Letra A. A que lugar a palavra onde está se referindo? Veja lá no texto. A cidade está repleta de casas com programação infantil onde? Então está se referindo a São Paulo ou às casas com programação infantil? As casas com programação infantil é o que o onde está se referindo. Letra B. A quem a expressão os pequenos está se referindo? Lá mais na terceira linha. Reescreva o texto sublinhado, substituindo-a. Vamos ver como ficaria. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde as companhias apresentam textos originais criados especialmente para as crianças. Então, eu substituí os pequenos por as crianças. Na verdade, a palavra era pequenos, eu substituí por crianças. E aí, eu tenho que mudar também o artigo para o feminino. Você viu no exercício anterior que o onde ele retomava uma outra palavra, certo? Vamos ver agora nesse trecho, nesse pequeno texto, o que tem de retomada aqui, o que tem de substituição, será que você identifica? Os Saltimbancos, inspirado em Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, a peça narra a história de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que, por causa dos maus tratos de seus donos, fogem de casa. Juntos, eles formam um grupo musical e rumam para a cidade. Veja, juntos, eles formam um grupo musical. Quem são eles? Eles está substituindo, retomando quem? Os animais. Então, está se referindo aos animais. Por quê? Veja, se nós fôssemos colocar juntos, o jumento, o cachorro, a galinha e a gata formaram um grupo musical. Não precisa nós repetirmos tudo. No texto a gente tenta evitar as repetições. Então nós fazemos retomadas. Retomadas é buscar aquilo que nós já falamos com outro termo. Nesse caso, nós utilizamos o eles, que é o que é? Vamos ver logo na sequência. Releia os trechos a seguir. Para comemorar seus 25 anos, a companhia La Plate-Jor leva de volta aos palcos a montagem inspirada no clássico conto infantil. Na peça, o imperador da China descobre um rouxinol que canta de forma encantadora e o convida para morar em seu palácio. Com base em seus estudos, a que classe gramatical as palavras em destaque pertencem? É a mesma pergunta que eu acabei de deixar para você lá no final, você já teve tempo de pensar, né? Substantivo, adjetivo ou pronome? O que vocês responderam? Deixei essa pergunta agora, hein? Pronome. Mais especificamente, ali nós temos um pronome possessivo. Os pronomes possessivos são usados para dar ideia de posse. Por exemplo, quando nós falamos que o imperador da China convidou o rouxinol para morar no seu palácio, esse seu indica que o palácio é do imperador da China. Mais um. Preencha as lacunas com um dos pronomes possessivos do quadro. No quadro nós temos meu, nosso, teu e seu. E diz assim: palácio é muito bonito, imperador, exclamou o rouxinol. O que nós temos ali? Pode ser o seu palácio ou o teu palácio. Aí nós temos a letra B. Se irmão seguisse conselho, ele estaria em segurança, falou o porquinho mais velho. Se meu irmão seguisse meu conselho, ele estaria em segurança, falou o porquinho mais velho. Fugimos de casa por causa dos maus tratos do
dono, disseram os animais. Do nosso dono, fugimos de casa por causa dos maus tratos do nosso dono, disseram os animais. Então veja, ali indica a posse. Então do palácio, do irmão, do dono, todos indicam posse e são usados os pronomes possessivos de acordo com singular, plural, feminino, masculino e assim por diante. Estão lembrados? Não tem problema. Isso era um exercício bem rápido para vocês conseguirem compreender. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o que é uma matéria de jornal, que vocês tenham compreendido a retomada de palavras e ficaram atividades para você realizar, que você tenha uma boa semana. Se possível, pense em peças de teatro, o que você gostaria de ver ou o que você já viu. Bons estudos!